também, Pará. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, sobre esse evento, né? Para quem é esse evento? Para todos os tutores de gato. Não importa se você é iniciante, se você nunca teve um gato na vida, se você já tem gato faz tempo, porque às vezes você vai ter alguma informação que você não sabia. Então, para tutores de gato em geral. E o que mais incomoda, né, a gente que é tutor de gato? A gente ama nossos felinos, mas em relação a não entender o que eles querem nos falar. Já não teve alguma vez que você olhou e falou assim, meu Deus, será que esse gato está com dor? Será que ele está querendo me mostrar alguma coisa? Ele está estranho, por que ele está assim? Isso é desesperador, né? Então, a gente tem que entender, falar a língua do gato, entender a língua do gato, justamente para evitar problemas. Então, instruções para vocês aproveitarem melhor esse evento, tá? Tenham papel e caneta, porque se vocês precisarem anotar alguma coisa, e tenham foco, tá? Tenham foco, porque realmente são informações importantes que vocês vão ver que às vezes, nossa, eu não sabia, ou então eu fazia, mas não fazia desse jeito, tá? Então, tem bastante a agregar na vida dos gatinhos de vocês. E duas coisas também muito importantes. Então, atenção, se tiver alguma informação que você diga, isso daí eu já sei, não vou prestar atenção. É o nosso cérebro que sabota, tá? O cérebro, ele sabota para você não ter novas informações, para você poupar energia. Então, preste atenção 2 a 3 vezes mais, quando você achar que já sabe, tá? E isso tudo também vai sendo um mosaico. Ou seja, mesmo que você já ouviu algo a respeito, você vai pegando cada pecinha para montar o seu conhecimento. E aí, sim, poder dar cada vez mais qualidade de vida para o seu gato. Aqui, pessoal, eu estou deixando também um QR Code, não precisa se preocupar, quem tiver no celular, que não consegue acessar agora, vai ter depois também. Tá? Esse QR Code, ele vai para o WhatsApp do Capacita Vet, onde vocês vão baixar o material da aula. Vocês vão ter acesso aos slides e depois também à gravação dessa aula. Tá? Mas aí vocês podem ver depois, esse QR Code, se não tiver no computador, né? Se você não tirar do celular agora. Não se preocupe, tá? Então, vocês vão receber pelo contato do Capacita Vet esse material. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, primeiramente, para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar um pouquinho, coisa rápida, que eu já falei que eu não vou tomar muito tempo de vocês. Vai sim, Rafael, a gente vai mandar depois para quem entrar naquele QR Code, tá? Então, eu sou veterinária já há mais de 10 anos. Atualmente, eu trabalho só com gatos, então não atendo outras espécies. Sou especializada em felinos e sou mãe de 6 gatinhos. Né? 2 deles são da raça Bengal e 4 que não têm raça, né, que foram adotados. Deixa eu achar aqui para vocês. Pronto. Então, um resumo do que vai ser a nossa aula hoje. Um resumo dos 3 pilares, né, dos 3 erros principais que a gente vai falar aqui hoje. Então, o instinto de caça. Sejam bem-vindos. Depois eu vou olhar todas as mensagens, tá? Então, resumo desses 3 pilares. O instinto de caça é algo extremamente importante, a gente vai falar muito dele. E aí, muita gente me pergunta, nossa, mulher, como esse instinto de caça? Calma que vocês vão entender. Ambiente, então, tudo que você precisa saber para melhorar o ambiente do gato, que também é um dos pilares que estressa esse gato, se o ambiente não estiver adequado. E os recursos essenciais, tá, gente? Não é só isso que causa problemas, né, na vida do gato, não são só esses 3 pilares que encurtam a vida do gato. Claro que tem muito mais coisa, é que não dá para a gente falar de tudo aqui num espaço curto de tempo. Mas esses 3, realmente, eles vão mexer o quê? Com o bem-estar. Então, quando a gente fala de bem-estar do gato, corrigindo o bem-estar, dando esse bem-estar todos os dias, a gente reduz doenças. Por que reduz doenças? Porque boa parte dos problemas que acometem os gatos acontecem por causa de estresse. Então, uma das coisas que acontecem na rotina é o quê? Problema urinário. Só nos últimos, nas 2 semanas, eu desobstruí 4 gatos. Fora outras cistites também, né? Isso eu estou falando de desobstruções. Aí a pessoa fala, foi a ração, foi isso, foi aquilo, mas ela não imagina que às vezes o problema está dentro de casa. Às vezes o problema está numa caixa de areia incorreta, às vezes o problema está que esse gato não quer dividir o recurso que ele tem,
às vezes está faltando brincadeiras estimulantes, porque ele se estressa, ele entedia, ele não tem o que fazer, né? Então, tudo isso compromete a saúde do animal. Se a gente não tem um animal feliz, um animal que tem bem-estar, pode ter certeza que ele vai adoecer de alguma forma. Tá? Então, resumindo, é sobre esses pilares que a gente vai falar hoje. Então, para começo de conversa, pessoal, antes da gente falar de qualquer erro, a gente tem que entender as particularidades do gato. Então, o que a gente precisa saber, principalmente? Que o gato é um carnívoro estrito. Isso é importante para vocês terem hábitos de caça, para vocês entenderem a questão da alimentação dos gatos, precisam saber melhor como ver a ração depois que vocês vão escolher, que alimento vocês vão dar, por quê? Porque agora você sabe que o gato é um carnívoro estrito. Ele não depende de legumes, de verduras, de vegetais. Então quer dizer que ele não pode comer nada disso? Pode, mas não faz parte da dieta dele. Né? A gente pode dar pequenas porções, mas a base da dieta deles é carne, tá? Tanto que existem, né, alguns estudos que o gato, por exemplo, ele vai caçar na natureza, ele come um rato ou um passarinho. Ele vai acabar ingerindo alguns grãos do intestino e do estômago dessas presas. Então, teoricamente, esse animal vai ter acesso aos carboidratos, né? Mas isso é em pequena proporção. Na grande maioria da sua dieta, o gato é um carnívoro estrito. Ele é territorial. Isso também é importante vocês entenderem. Por quê? Porque o gato marca território, o gato defende o território e o gato não gosta de dividir. Ele não caça em bandos, né? Ele não é de caçar em bandos, ele é um animal solitário. Amanda, mas a gente não pode ter outros gatos? Calma que a gente também vai falar disso, tá? Mas a natureza do gato é ser assim. E outra coisa também muito importante é que o gato não é um cachorro pequeno. Quem nunca teve gato e teve cachorro acha que é tudo a mesma coisa. E não é. O gato tem particularidades muito características dele. E que se a gente não seguir, se a gente não entender, pode ter certeza que ele adoece. Diferente do cachorro. Né? Uma das coisas que a gente pode citar é a questão da eliminação mesmo. Fezes e urina. Geralmente o cachorro urina e defeca em qualquer lugar. Claro, tem aqueles que são adestrados, aqueles que fazem no local certinho, né? Mas, no geral, o cachorro não se importa onde ele vai fazer o xixi e o cocô. Já o gato, sim. O gato se importa. Porque se a caixa de areia não estiver adequada, ele acaba se estressando. Ele acaba tendo problema de urinário. Ele acaba tendo problema de arrancar os pelos porque ele está nervoso. Então, tudo isso é importante para a gente começar a conversar, entender que o gato tem essas particularidades. Os gatos são caçadores, pessoal. Então, na natureza, o que esses gatos fazem? Eles passam boa parte do tempo deles caçando, percorrendo longas distâncias para procurar comida, né, para cortejar, para encontrar uma namorada, um namorado, para copular, e aí depois eles também descansam. Mas segue todo esse processo. E dentro da nossa casa, como é que esses gatos estão? Comendo, bebendo e dormindo, né? Então, não, isso aí é o que causa muitos problemas comportamentais. E é aí que a gente tem que agir, para não deixar coisas piores acontecer. E outra coisa também que a gente tem que entender é respeitar o gato. Eu sei que eles são as coisas mais gostosas do mundo, que a gente tem vontade de beijar e abraçar o tempo todo. Mas a gente tem que saber respeitar eles. Porque um gato que não gosta de colo, se eu ficar forçando esse gato toda hora ficar no meu colo, é outro motivo de estresse na vida dele. Né? E aí o estresse, como a gente falou logo no início, o estresse ele vai acabar gerando problemas comportamentais, ele vai acabar gerando problemas urinários, ele vai gerar uma série de doenças. Até animais, por exemplo, que tem FIV, que tem FeLV, né? São animais que não têm estresse. Então, a gente tem que ter um ambiente melhor possível para evitar que esses animais caem a imunidade, porque no estresse cai a imunidade, e aí é onde as doenças começam a aparecer. Tem animais que são portadores, por exemplo, de micoplasma, né, que é uma doença, é uma bactéria no sangue, como se fosse a doença do carrapato no cão, e não desenvolve sintoma nenhum, aí às vezes baixa a imunidade, aparece a doença. Então, o estresse é extremamente importante na vida do gato. Ele é um grande causador de problema. Então, a gente precisa entender o que o gato quer. A gente tem que entender as particularidades do gato para evitar esses problemas.
Então, vamos para o nosso primeiro erro, tá? Que é bem comum. Então, que eu falei, não estimular a caça. Na natureza, esse animal, então, observaria sua caça durante algum período, né? Principalmente de cima, eles gostam de ver as coisas de cima, para que eles tenham maior controle, né, sobre o que eles estão fazendo. Então, observa, captura, come e descansa. É um ciclo. Na nossa casa, a gente também precisa fazer esse ciclo, para não ter estresse, para não ter ansiedade, para não ter obesidade, tá? Para não ter vários tipos de problema. Então, essa coisa de, não, o gato é só por comida, por água, limpar a caixa de areia e está tudo certo. Não, ele precisa de estímulo. Hoje é tudo muito fácil, né? A ração está ali no potinho o dia todo. E isso é entediante para ele. A gente passeia, a gente conversa com várias pessoas, né? Imagina o nosso gato dentro de casa, sem fazer nada, só comendo e dormindo. Então, é uma vida entediante. É por isso que cabe a gente trazer coisas boas para eles, né? Coisas que distraem. Por quê? Não adianta falar assim, então deixa ele sair na rua. Não, o passeio, pessoal, é válido? É válido para animais que foram acostumados desde pequeno e para animais que aceitam e gostam do passeio. Agora, você pegar um animal adulto que nunca saiu de casa e falar, eu vou passear com ele na rua, na coleira, vai ser estresse também, né? Então, a gente tem que saber reconhecer o que o nosso gato quer. Então, isso tem as particularidades dos gatos em geral, mas tem também o que? A particularidade de cada indivíduo. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Eu não passeio, tá? Com os meus gatos, não passeio, nunca acostumei nenhum deles, mas é o que eu tô falando para vocês, não é errado se ele for acostumado. Agora, jamais deixar o gato sair sozinho, né? Sair sozinho, a gente sabe que tem muito risco por aí. Tem risco de atropelamento, de envenenamento, pessoas que chutam, que maltratam, enfim. Mas na coleira, se for acostumado desde pequeno e se for legal para ele, também é uma forma de passar o tempo, de estimular, tá? Então, o que a gente tem que fazer para esse gato se estimular na caça dentro de casa? Tá? Eu vou passar já para vocês, mas se a gente não seguir esse ciclo, então, que eu falei para vocês, de observar, capturar, comer e descansar, gera frustração. Então, ele vai, olha e fala assim, caramba, minha comida está ali tão fácil, o que eu vou fazer? Eu não preciso caçar, eu não preciso percorrer distância nenhuma, eu vou lá e como a hora que eu quero. Então, ele se frustra, ele não tem o que fazer, ele come cada vez mais, que é aí também onde gera obesidade, às vezes animais que comem muito rápido e que aí regurgita logo depois, né? Tem tudo isso. Aí tem animais que começam a fazer xixi fora do lugar, que começam a se mutilar, que começam a ter ansiedade, obesidade, agressividade, justamente por não ter o comportamento de caça que ele deveria, né? Então, como seria esse comportamento de caça dentro da nossa casa? Primeiro, precisa brincar com o gato. Aí tem muita gente que me questiona, mas meu gato não gosta de brincar, meu gato é velho. Enfim, gente, todo gato brinca. Por quê? Porque ele é um caçador nato. Só que a gente tem que saber como estimular essa brincadeira. Às vezes a pessoa fala, eu comprei um monte de brinquedo e deixei ali e ele não brinca com nada. O gato não vai brincar com uma coisa que está parada, uma coisa sem graça ali no chão. Aí você vai me perguntar, não, então eu preciso dar brinquedo elétrico para ele. Nem sempre, nem todo gato também gosta de brinquedo elétrico. Às vezes faz algum barulhinho, assusta, incomoda, né? A gente tem que ver qual a necessidade de cada um. O que o meu gato gosta? Os meus, no caso, eles gostam muito de varinha de pena. Eles gostam muito de uma varinha de pena que tem uma ventosa que eu coloco no chão. Eles gostam daquele arranhador que tem uma bolinha que fica girando. É o que eles mais gostam. Eu tenho uma infinidade de brinquedos aqui em casa, elétrico também, mas nem sempre eles brincam. Eles gostam mais desses aí. Porque realmente as penas imitam passarinho. Então, é algo que eles estariam acostumados, né, na natureza. Então, o que eu faço? Eu coloco aquela varinha ali perto do gato, deixo ele ficar observando um tempo, respeita o tempo dele. Não adianta você, eu brinquei aqui, 1 minuto, o gato não deu atenção. Calma, ele está observando. Ele está observando. Então, espera esse tempo, depois ele vai começar a querer capturar. Quando ele começou, brincou, vai chegar o momento que você vai deixar ele pegar essa presa. Então, solta a varinha e deixa lá, ele fingir que está matando a presa dele. E aí, depois disso, você vai fazer o quê? Dar uma recompensa. Porque quando ele capturou a presa, ele comeria. Amanda, mas como é que eu vou dar uma pena para ele comer? Não, você vai aproveitar para dar o sachê depois da brincadeira.
você vai aproveitar para dar um petisco cremoso depois da brincadeira, ou até para pôr a própria ração depois da brincadeira. Porque assim você já cria, né, esse instinto de caça. Ah, quantas vezes eu devo fazer isso? 2 vezes, 15 minutinhos por dia, tá? Já ajuda bastante. Eles caçariam em torno de 30 vezes por dia na natureza e comeriam de 10 a 12 presas. Mas ninguém tem todo esse tempo, né? É muito difícil. Então, se você conseguir fazer 2 sessões de 15 minutos de brincadeira por dia, já muda muito a vida do seu gato. O que eu vejo no consultório todos os dias, por causa de gatos que começam a se mutilar, que começam a fazer xixi, aí quando você começa a entender o dia a dia desse gato, você vê que realmente ele não tem brincadeira. A pessoa até tem brinquedo em casa, mas ela não estimula. Ela deixa o brinquedo ali parado e ele que se vire para brincar, né? Então, como eu falei para vocês, não é comum o gato brincar com uma coisa parada. Tem outra coisa também que eu falo, que é fazer rodízio de brinquedo. Então, não adianta você deixar todos os brinquedos aí espalhados ao mesmo tempo. Guarda e depois oferece de novo. Porque o gato também gosta dessas coisas novas, né? De caças novas, de brinquedos novos. Então, aí você não precisa toda vez comprar um brinquedo novo, né? Você só precisa rodiziar os que você já tem. Então, isso é extremamente importante, gente. É o primeiro erro e o erro mais comum que eu vejo todos os dias. Pode ter certeza, a maioria dos problemas comportamentais que a gente vê, quando você começa a perguntar do dia a dia, a pessoa fala que não brinca. E aí é onde vem o questionamento. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Entendo, pessoal, comigo também é assim. Mas 15 minutos, gente. 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, que é o momento que eles estão mais ativos, né? Já é ótimo, já muda bastante. Não adianta você falar, eu vou querer brincar com ele 2 horas da tarde. É o horário que eles estão mais cansados, né? Eles dormem muito durante o dia. Por quê? Porque eles são seres crepusculares. Então, eles preferem de manhãzinha, eles preferem fim da tarde, noite e madrugada. São os horários que eles estão mais ativos e, consequentemente, os horários que eles vão brincar mais e os horários também que eles vão dar mais atenção para a comida, né? Nos meus gatos, eu costumo dizer que, assim, fica praticamente o dia todo comida ali, mas eles sempre comem mais pela manhã e no fim da tarde, para a noite e madrugada. Então, isso já serve também para vocês entenderem um pouquinho sobre a alimentação, né? Porque a gente falou que o gato caçaria 30 vezes por dia para conseguir capturar 10 a 12 presas. Então, você imagina, pequenas refeições, né? E essas presas que eles caçariam, né, na natureza, eles ainda carregam muito da ancestralidade deles. Apesar deles morarem, né, em casas e apartamentos, eles ainda carregam o material genético, o comportamento de um gato selvagem. Então, a gente precisa entender esses pontos. A gente precisa mimetizar o que eles fariam, né, na natureza, em muitos casos, para que não ocorra estresse. O cachorro ele foi mais domesticado, o gato não. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Aí, pessoal, um outro erro também que eu vejo demais, é a falta do enriquecimento ambiental. Quando a gente falou ali sobre o instinto de caça, pessoal, também vale a pena fazer enriquecimento alimentar. Então, além de oferecer a comida depois da brincadeira, vocês também podem esconder comidas pela casa, né, em alguns brinquedos, para fazer o gato procurar. Isso também é instinto de caça. Às vezes você coloca um petisquinho em cima de uma prateleira, aí ele vai ser obrigado a subir ali para caçar, isso é estimulante para ele, né? Então, tudo que você puder fazer para estimular esse gato, para poder passar o tempo dele, vale super a pena. E falando de enriquecimento ambiental, pessoal, entra vários pontos, tá? Um deles, que nem eu coloquei aí, toquinha, né? Coloquei essas prateleiras, que são essenciais, porque o gato ele gosta de ver tudo de cima. Na natureza, ele faria isso também. Ele ficaria em árvores e montanhas, observando tudo. Por quê? Porque ali ele se sente seguro. Apesar do nosso gato ele ser um caçador estrito, lembrem-se que ele também é presa de alguns animais, de animais maiores do que ele, né? Então, ele ficando no alto, ele tem a segurança de que um animal maior não vai enxergar ele direito, e um animal menor vai ficar mais suscetível para ele comer. Então, é muito importante você prover esses ambientes verticais,
Então, não precisa ser nada bem feito igual esse, não precisa fazer, ai, nossa, mãe, eu vou gastar um dinheirão para fazer isso. Não, gente, prateleira comum, você bota qualquer prateleira ali, tá valendo. A toca, pode usar caixas de papelão também, não precisa necessariamente comprar tudo. Nichos, né, você pode fazer nichos também com madeira, você pode comprar nichos que se usa em casa mesmo, não precisa necessariamente ser para gato, mas tenha opções. Eu posso depois mostrar, eu mostrei esses dias no meu grupo de aluno, inclusive, como que é aqui em casa, né? Quais são os enriquecimentos ambientais que eu tenho, né? Quantos comedouros eu tenho, quantos bebedouros. Eu mostrei, eu tenho um playground, né, dos meus gatos, que isso é bem legal mesmo, que tem as prateleiras, tem os nichos, tem uma ponte. Ah, eles usam toda hora? Não, claro que não. Mas o que eles mais gostam é de subir ali e dormir naqueles nichos. Então, é o momento que eles conseguem se sentir protegidos. Por quê? Porque eles conseguem também fugir da gente, fugir de outro gato, fugir de um cachorro, fugir de uma criança, né? Então, ali, ele se sente protegido. Então, é importante. Então, ambientes altos. Tem gato, às vezes, que dorme em cima de guarda-roupa, né? Então, é comum, eles adoram isso. E, como eu falei também, as tocas, né? Então, precisa ter toquinhas para que eles consigam se esconder também, né? Que serve caixas de papelão. Eu tenho caixa de papelão, eu tenho uma cabaninha, assim, de vinil, eu tenho várias coisas aqui em casa, nichos também, que eu coloquei uma pedra, assim, uma pedra não, um vidro em cima, aí eles ficam no nicho, mas também serve para eles subirem. Ai, é muita coisa, olha, é muita coisa mesmo para mostrar. Mas eu tenho vários lugares e locais diferentes, tá, pessoal? Isso é outra coisa. O último pilar que a gente vai falar depois vai ser sobre recursos essenciais. E recurso essencial, vocês vão entender que é o quê? Tudo que cada gato precisa ter, né? Então, o seu comedouro, o seu bebedouro, o seu enriquecimento ambiental, né? Que é o seu ambiente de descanso e brincadeira. Porque se não tiver todos esses itens, o gato se estressa. Então, não basta você ter um playground, se você tem vários gatos. Tenha outras áreas de brincadeira, outras áreas de descanso, tá? Porque pôr tudo no mesmo lugar, ainda mais se esses gatos não se dão muito bem, vai gerar estresse. Então, eles precisam ter ambientes diferentes para que eles possam se esconder. Então, para observar, para descansar, para ter privacidade. E aí, no enriquecimento ambiental, entra também os arranhadores, que são extremamente necessários para o gato. Aí muita gente também me questiona. Mas meu gato não usa arranhador. Todo gato usa arranhador. A gente precisa saber qual é o tipo que o nosso gato gosta. Os meus, eles preferem aquele arranhador de parede. Aquele comprido, vertical, que eu coloco na parede. Ele tem que ser aí 2 vezes, 1,5 vezes, 2 vezes a altura do gato. Para quê? Para ele se alongar. Ele vai se alongar e aí ele vai arranhar. Porque arranhando, ele deixa o cheiro dele, ele deixa os feromônios dele, que é onde dá a sensação de bem-estar. Agora, tem gato que prefere arranhar na horizontal. Aí, às vezes, um carpete é melhor, ou aquele próprio brinquedo que eu falei, redondo, com a bolinha dentro, né? Aquilo ali também é um arranhador horizontal. Então, o ideal é que você tenha mais de vários tipos, né, para você ver qual que o gato gosta mais. E aí, cada gato também tem que ter seu arranhador. Então, eu tenho 6 gatos, né, mas eu tenho em áreas diferentes, eles não moram todos juntos, não. Eles são separados em 3 áreas, então eles não têm contato entre si. Então, mora uma sozinha num lugar, 2 em outro lugar e 3 em outro lugar. Então, nesses 3 que ficam dentro da casa, eu preciso ter 3 arranhadores, pelo menos. O ideal, vocês vão entender, todos os recursos essenciais, o ideal seria N mais 1. Então, o número de gatos mais 1. Tá? Mas, assim, se você conseguir ter 1 para gato, já ajuda muito. Muito mesmo. Eu sei que a dificuldade, né, para quem tem muitos gatos, é difícil, né, a pessoa conseguir concentrar todos esses recursos. Mas, quanto mais você conseguir ter, melhor para não gerar competição. Lembra que a gente falou que o gato é territorial, que o gato não gosta de dividir? Então, aí vocês vão ver, que é o que eu disse, eu deixei o pilar mais importante por último, que é o de recursos essenciais, porque vocês vão ver o quanto que isso é importante para o gato. Muito importante, e é o que mais causa problema. Tá? Mas não que os outros que a gente está falando agora não sejam importantes.
Então, se você não tem espaço vertical, se você não tem espaço de brincadeira, áreas de descanso em que esse animal possa se isolar, que é o que eles gostam de fazer, né? Quando eles descansam, faça, porque isso também vai te evitar muito problema. Lembre-se que os gatos são arborícolas, então eles viveriam em árvores, viveriam em montanhas, então não deixe só ambientes retos para eles. Falando também de arranhador, pessoal, até o local do arranhador importa, né? O arranhador, ele tem que estar em áreas tranquilas, em áreas de passagem, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero um arranhador no meio da minha casa porque eu acho feio, eu quero colocar ele escondidinho ali no canto. Aí o gato não vai arranhar mesmo. Ele precisa estar visível, ele precisa estar num lugar de fácil acesso. Quem é gateiro sabe que o gato manda na casa. Então, a gente tem que obedecer, né? Tem que estar disponível. A decoração da nossa casa é pensada no gato. Gente, eu não tenho sofá, eu não tenho móveis praticamente. Quase tudo na minha casa é dos gatos. Então, não precisa ser tudo assim, né? Como eu estou falando, não precisa você mudar 100% da sua casa para os gatos. Mas quem tem gato tem que aprender a lidar com o gosto deles. Animais velhinhos, pessoal, só para chamar a atenção de vocês. Animais velhinhos que não arranham e que ficam com as unhas compridas. Aí a pessoa fala, porque é velho mesmo, ele não brinca, ele não arranha porque ele é velho. Não, muitas vezes é porque ele sente dor articular. Então, é comum, depois dos 7 anos de idade, às vezes a pessoa fala, antes ele arranhava e ele parou. Antes ele subia nas coisas, nos ambientes verticais, agora ele não sobe mais. Então, não é porque ele está velho e cansado, às vezes ele está com dor. Então, observem muito isso. Eu falo também do corte de unha, o pessoal me pergunta muito, e o corte de unha, faz ou não faz? Eu não faço nos meus gatos. Porque, como eu falei para vocês, arranhar faz parte do instinto natural deles. Arranhar, eles deixam o cheiro, os feromônios nos locais. Então, eles sentem, assim, bem-estar, eles marcam o território arranhando. Então, eu não gosto de cortar as unhas dos meus gatos. Eu simplesmente mantenho vários arranhadores para que eles possam ali gastar as unhas, né, e se divertir. Agora, animais, como eu falei, mais idosos, que às vezes não arranham mais, tem o fundo da dor articular, que tem que ser investigada. E aí essas unhas crescem muito, elas ficam enormes, e às vezes chega a machucar a patinha do gato. Então, aí sim tem que cortar. Né? Então, uma coisa que eu falo para vocês é, observa sempre as patinhas. Tá? Sempre abre para ver se as garrinhas estão em ordem, não está crescendo muito, não está machucando. E se crescer demais, aí fiquem atentos, porque realmente pode ser um problema articular. Eu vejo muitos pacientes também, às vezes com FIV ou com FeLV, que eles também têm crescimento de unha. Mas por quê? Porque eles são animais que às vezes estão mais debilitados, né? Eles têm uma imunidade mais baixa também. Então, investiguem, tá, pessoal? Não é normal. Não, ele tá com a unha grande porque ele não tá arranhando. Não, ele não tá arranhando porque alguma coisa tá incomodando ele, tá? E tenham vários arranhadores, como eu falei. Não fale só, meu gato não arranha, pronto, acabou. Às vezes não é o tipo de arranhador que ele quer, às vezes não é o material do arranhador que ele quer. Então, às vezes o gato gosta do horizontal, às vezes o gato gosta do vertical, às vezes ele prefere sisal como material, às vezes ele prefere carpete, às vezes ele prefere madeira, papelão, né? Então, o máximo de coisa que você puder ter, de variedade, gente, melhor. Tá? Ou se você não puder ter tudo de uma vez, falar, Amanda, não tem espaço para tudo isso. Vai aos poucos, vai do jeito que você puder, mas faça. Né? Quando eu tenho uma caixa de papelão, eu gosto de dar para os gatos, eles acabam por tudo, eles arranham tudo e mordem, mas é um momento que eles se divertem. Vai fazer bagunça? Vai fazer bagunça. Depois eu vou lá e vou varrer, sem problema, né? Então, faça isso que é muito importante. Se você não brinca com o seu gatinho, comece a brincar daquela forma que eu falei, tá? Observando, permitindo que ele capture, permitindo que ele casse, né, aquela presinha que você está oferecendo e ofereça uma recompensa depois. Se você não tem ambientes verticais, se você não tem arranhadores, tenha, tá? Teste várias formas, até você achar algum que se adapte bem para ele. Se vocês forem tendo dúvidas, tá, pessoal? Pode ir colocando aí no chat ou esperar depois a parte que a gente vai falar sobre as dúvidas também.
Eu queria falar uma coisa antes, pessoal, de passar para o nosso último pilar. Como eu falei, não vai ser uma aula longa, tá? A gente vai falar sobre o último pilar, que é um pouco mais longo. Depois vou abrir para dúvidas, mas antes disso, eu queria a permissão de vocês. Vocês podem comentar aqui no chat se vocês me permitem apresentar um método Gato Saudável, Tutor Feliz, que eu criei. É rapidinho, tá, gente? É só para eu poder apresentar para vocês e a gente partir para o nosso último pilar. Fernando, aqui tem muito brinquedo, eu fiz gratificação vertical com nichos, quase não sobem, mas tem árvores, às vezes sobem. Então, o importante é a gente ter opções, né? Não quer dizer que eles vão usar toda vez aquilo. É o que eu falei, às vezes eles sobem no lixo e dormem aqui em casa, mas não é sempre, não é sempre. Às vezes, simplesmente, eles não querem usar, aí daqui a um tempo eles usam de novo. O importante é a gente ter opções. Posso, pessoal? Fala aqui para mim no chat se eu posso apresentar para vocês o método Gato Saudável Tutor Feliz. E aí a gente segue depois para aquele mais importante pilar que eu falei para vocês. Recursos essenciais. Espera aí que não apareceu o slide. Pronto. Eu tinha falado para vocês que recursos essenciais é tudo aquilo que o gato precisa individual. Então, a sua caixa de areia, o seu comedouro, o seu bebedouro, a sua área de descanso, a sua área de brincadeira. Então, tudo isso são recursos essenciais, ok? Entenderam? E aí é por esses recursos que muitos problemas acontecem. Porque, às vezes, a pessoa... Quando tem um gato só, é muito fácil, né? Porque você tem que ter sempre N mais um, como eu falei, sempre o número de gato mais um, mas você tendo a quantidade de gato já é alguma coisa. Então, eu tenho um gato, eu tenho um recurso de cada. Já ajuda. Mas por que eu tenho um gato? Eu preciso ter 2 caixas de areia. Porque o gato, né, como a gente falou da ancestralidade, que eles ainda carregam muito da ancestralidade, eles geralmente não urinam e defecam no mesmo lugar. Eles não fazem isso. Então, às vezes, o gato em casa também tem dessas. Às vezes, você tem uma caixa só, e aí esse gato fala, poxa, eu não vou. Eu fiz xixi, agora ela tá suja, eu não vou fazer cocô, não. E aí ele vai fazer cocô em outro lugar. Então, por isso que mesmo com gato só, é legal você ter 2 caixas de areia. Tá? A gente vai falar também um pouco de tamanho, de localização, tá? De tudo isso sobre caixa de areia. Mas é só para vocês entenderem que recursos, então, tem que ser dessa forma. 1 para cada, pelo menos. Porque a gente falou que o gato não gosta de dividir. Então, a partir do momento que você tem vários gatos e que, eu tenho 5 gatos e tenho 2 comedouros, isso começa a gerar ansiedade, isso começa a gerar frustração, isso começa a gerar estresse, por quê? Porque eles têm que competir entre eles para ver quem que vai comer primeiro, quem que vai usar a caixa de areia primeiro, quem que vai brincar, aí o outro vai lá, arranha o local, ele deixa o cheiro dele ali, deixa o feromônio, ele marcou aquele território. Aí vem o outro e fala, poxa, agora ele já marcou, esse lugar não é meu. Aí ele se sente mal. Então, é muito comum problemas comportamentais, então, de xixi fora da caixa, cocô fora da caixa, agressividade, arrancamento de pelo, por falta de recurso essencial. É o que eu digo sempre, às vezes você não tem muito espaço, nem a caixa de areia não pode ficar uma do lado da outra. Mesmo que você tenha um gato só, você fala, vou pôr uma caixa aqui e a outra aqui. Não pode, porque o gato, ele vai entender que aquilo ali é um banheiro só. Ele não vai entender que tem 2. Então, você precisa pôr um bloqueio, pelo menos, tá? Para ele achar que são 2. Mas eu não tenho espaço, Amanda, e agora? O ideal seria pôr em ambientes diferentes. Mas se você não tem muito espaço, às vezes basta você colocar um vaso de planta entre as 2 caixas. Às vezes basta você colocar uma caixinha de papelão entre as 2 caixas, que aí você criou um bloqueio visual. Aí sim o gato vai entender. Eu tenho, então, 2 banheiros. Entende? Mesma coisa serve também para a água e a comida. Então, a gente sempre coloca separado. Mas eu não tenho muito espaço para separar tanto assim. Então, coloque coisas para criar um bloqueio visual. Falei disso também, né, de água e comida. Então, é importante vocês saberem, muitos já sabem, mas que a água e a comida devem estar também separadas. Pelo menos 1 metro, 1,5 metros uma da outra. Porque também lembrando da ancestralidade do gato, eles não costumam beber água onde tem uma presa, né? Vamos pensar aqui na natureza. Tem ali um resto de uma galinha jogada num rio. Esse gato não bebe aquela água.
Por quê? Porque tem uma presa lá dentro que pode estar decomposta, que pode estar podre já, né? E aí ela vai contaminar essa água e ele vai ficar doente. É incrível, mas eles pensam tudo isso. Né? O reino animal é muito inteligente, gente. É umas coisas assim que você nem acredita. Então, eles não gostam por isso. Então, se a água tiver uma do lado da comida, às vezes ele deixa de beber água, ou às vezes ele bebe só para não morrer de sede, mas não para se hidratar corretamente. Então, esse é um ponto essencial. Tem que ter os comedouros e bebedouros separados, né, em locais diferentes, e tem que ter um para cada um. E, se possível, um extra. Então, na falta de recursos essenciais, como a gente falou, vai gerar problema comportamental, porque o gato não gosta de dividir. Então, isso é extremamente importante. Então, caixa de areia, pessoal, tamanho também importa. Essas caixas de areias mais comuns, né, que a gente vê para vender em todo o pet shop, aquelas caixinhas pequenininhas, pensa bem no tamanho daquilo. Olha bem para o seu gato lá dentro e vê se ele está ficando confortável. A caixa de areia ela tem que ser 1,5 vezes maior do que o gato. Porque senão ele não consegue girar, ele não consegue cavar, não consegue cheirar a caixa para ele poder fazer tudo que ele precisa. E um ponto importante, né? Quanto mais tempo o gato passa fazendo esse processo, então cheirar a caixa de areia, rodar ali, cavar, quanto mais tempo ele passa fazendo esse ritual, mais quer dizer que ele está satisfeito com a caixa de areia. Se ele entrar ali rapidinho, fez o xixi, cocô e saiu, ele não está gostando. Tem alguma coisa incomodando ele. Será que é o tamanho da caixa? Pensa nisso. Será que é o tipo de areia? Pensa nisso, que eu vou falar também. O William gostou muito de ouvir, infelizmente tem que sair. Oh, poxa. Mas manda depois lá no grupo, William. Então, eu respondo para você, tá? Eu vou separar um tempinho do grupo. O grupo não vai ficar aberto para sempre, tá, gente? Depois eu vou cancelar esse grupo, vou encerrar. Mas eu vou deixar ainda, pelo menos um dia ou dois, para vocês terminarem de tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Que às vezes não vai dar tempo de falar sobre tudo. Mas pode perguntar por lá, tá, William? Não fique com vergonha, não. Então, areia também, que a gente estava falando, que o tipo de areia importa. Cada um sabe, né, das suas condições financeiras, cada um sabe o que o seu gato gosta. Mas, assim, no geral, qual que é a areia mais recomendada? As areias de milho e mandioca. Ah, Amanda, onde está escrito isso? Existem estudos científicos, não falando especificamente de milho e mandioca, mas falando do tipo de areia que o gato gosta, qual é o tipo de substrato que o gato gosta. Então, são areias que são claras, que formam torrões firmes, para quê? Para não ficar cheiro ruim na casa, né, e na caixa de areia, e que não soltem pó também para não irritar o trato respiratório, e que sejam finas para não machucar as patinhas. Agora, eu tenho clientes que não usam de jeito nenhum areia de milho e mandioca, mesmo sendo a mais indicada. Aí, às vezes, tem aquele gato que só gosta da areia de argila, porque se não for areia de argila, ele vai fazer xixi ou cocô no chão. Então, a gente sabe o que é melhor. Ah, determinada areia é melhor cientificamente, é melhor por isso, é melhor por aquilo. Mas também vai depender do gosto do gato. Então, isso é comum, gente. Também é comum. É por isso que eu falo, existe a base do comportamento felino, mas existe o comportamento individual e o gosto de cada gato. Hoje mesmo eu atendi uma, eu morro de rir. Ele já tentou trocar a ração dela várias vezes para uma ração melhor, várias e várias vezes. Ele falou, sabe a ração mais ruim que existir? É dessa que ela gosta. Ração boa ela não come de jeito nenhum. E aí, né, vai fazer o quê? A gente indica o que é bom. Agora, se o gato não se adapta, não vou deixar ele morrer de fome também, né? Então, vamos escolher uma que ele se adapte que não seja tão ruim. Mesma coisa, então, vale para areia. Aí eu tenho clientes que usam areia não, granulado de madeira. O granulado de madeira, ele não fica assim nas minhas indicações. Por que não? Porque ele é grosseiro, então é um tipo de grão que incomoda a pata do gato. É um tipo de grão que ele também não forma torrões firmes, ele desfaz, né? Então acaba contaminando o resto da caixa com urina, deixa mau cheiro. Então, não é legal. Às vezes tem umas que tem bastante pó, né? E pó de madeira ali no pulmãozinho não faz bem. Agora, tem gato que só quer usar essa daí. E aí?
E aí a gente tem que respeitar, né? Não é o ideal, mas se é a única coisa que o gato aceita, a gente tem que aceitar. Por quê? Porque o estresse causa problemas comportamentais, causam problemas físicos, como a gente falou, problema urinário, obstrução urinária, arranca-pelo, agressividade. Então, não adianta também eu querer o mundo perfeito e o gato não querer esse mundo perfeito, né? Então, tudo isso importa. Localização da caixa, pessoal, também é uma coisa assim, nossa, que besteira, localização, como assim? Tem gente que coloca a caixa de areia do lado da máquina de lavar. É bem comum, né? Lavanderia é um local que não vai ficar minha casa fedida. Pronto, é isso que muita gente pensa. Só que aí você coloca do lado da máquina de lavar, que vai fazer barulho. Aí esse gato, ele precisa de um ambiente tranquilo para quando ele for fazer xixi e cocô. A caixa de areia é o recurso mais importante para eles, é o que eles mais têm problema, porque eles não gostam de dividir, eles não gostam de caixa suja, né? Então tem tudo isso, tem tudo isso. Então, o que a gente puder fazer para a caixa de areia ficar perfeita, para ele ter tranquilidade na hora de urinar e defecar, a gente reduz muito estresse. Ou então você imagina, você coloca a caixa de areia ali do lado de onde fica um cachorro, se você tiver cachorro em casa. Aí esse gato vai lá fazer o xixi e o cocô e o cachorro começa a latir. Ele não tem bem-estar. E aí, quando ele pensar assim, ai, eu não vou fazer xixi, não. Aqui é muito chato, é muito irritante. É como a gente. Você gostaria de estar ali no banheiro e alguém te enchendo o saco, te atrapalhando fazer suas necessidades? Não. Né? Ninguém gosta. Então, para o gato, isso é extremamente importante. Eles são chatos mesmo para o banheiro deles. Então, não coloque em locais barulhentos, em locais que fica passando gente toda hora, porque também, às vezes, ele vai estar lá fazendo xixi e você passa correndo perto dele. Incomoda. Então, deixe em ambientes calmos da sua casa. A família linda falou que fica no banheiro, sem problemas, problema nenhum, né? É um ambiente calmo, principalmente se for um banheiro que você não utiliza muito, se você não fica toda hora entrando ali, né? Legal. Né? O que importa é não incomodar o gato, porque a parte do xixi e do cocô é crucial para eles, para não gerar problema. Então, esse, como eu coloquei ali para vocês, esse é o principal problema, a caixa de areia. Então, eles até se viram com menos comedouro, eles até se viram com menos bebedouro do que o recomendado, mas a caixa de areia, não. Se você não tiver uma caixa de areia legal, como eu falei, um tamanho bom, borda alta, eu gosto também das bordas altas, mas que tenha entradinha facilitada, né, para também não cair areia para todo lado. Aí tem gente que, eu coloco só o fundinho ali de areia para economizar, né? Eu não vou pôr muita areia porque eu vou economizar. Primeiro que você não economiza, porque você vai jogar mais areia fora, aquela caixa vai ficar fedida mais rápido, tá? Então, assim, coloque sempre de 3 a 5 centímetros de areia dentro da caixa. Não põe só aquele fundinho, não. Que além de ficar mais fedida a caixa de areia, o gato também vai se incomodar mais. Porque pense que ele também, na urina e nas fezes, eles mostram o cheiro deles, né? Eles se comunicam por fezes e urina. Então, eles, na natureza, eles fariam o quê? Esconderiam o xixi e o cocô, eles cavam, fazem ali no buraquinho e tampa. Para quê? Para o predador não achar ele, né? Porque eles mostram que ele passou ali. Então, para o predador, ele vai mostrar que ele não passou ali, né? O predador não vai conseguir sentir o cheiro. E para presas menores, né? Ou para quem compete de ambiente com ele, ele vai falar: passou alguém por aqui. Esse ambiente já tem outro gato. Tá? Então, é isso também que eles fazem quando eles fazem xixi ou cocô fora da caixa. Ele está querendo te mostrar, ele está querendo falar assim: olha, eu quero marcar aqui porque o lugar certo de eu fazer xixi e cocô está me incomodando. E aí é onde cabe a nossa investigação. É onde eu falo ali no método Gato Saudável Tutor Feliz, tudo sobre a caixa de areia. Né? E sobre também quando ele faz xixi ou cocô fora do lugar. Porque se você só limpa, nós tem receita de quanto é tipo, né? Outro dia eu vi uma que falava para pôr álcool e cânfora para espantar o gato de onde ele fizesse xixi, para tirar o cheiro do xixi. Pense que o gato tem muito mais células olfativas do que a gente. Então, aquilo, se a cânfora, né, já é forte para nós, o cheiro, imagina para o gato. Então, já é mais um motivo para incomodar ele.
E, às vezes, esses produtos comuns que a gente encontra, você remove ali um pouquinho o cheiro, você mascara, só que aí as partículas de odor que os gatos sentem, né, dos feromônios, ainda está ali, no local. Então, se você não fizer uma remoção adequada de onde ele fez o xixi ou o cocô fora do lugar, ele vai continuar fazendo, porque ele vai continuar sentindo o cheiro. E o mesmo vale para a caixa de areia, né? Eu já vi pessoas que usavam desinfetante na caixa de areia, que a gente recomenda lavar, claro. Eu uso as areias de milho e mandioca, então eu lavo assim, uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada 30 dias. Eu tenho 6 gatos, eu tenho 7 caixas. Então eu lavo mais ou menos uma vez por mês as minhas caixas. Eu lavo só com sabão e água, né? Detergente neutro. E quando eu vejo que está muito acumulada de resíduo, eu jogo ali um Vanish. O Vanish ajuda a desnaturar as moléculas de urina e de fezes para não deixar resíduo. Tá? Mas, assim, no geral, não precisa pôr produto forte. Aí tem gente que, não, eu quero tirar o cheiro, principalmente quando eu uso uma areia ruim. Eu vou usar desinfetante. E aí, às vezes, você enxágua, e para você não tem cheiro, mas para o gato tem. Ele sente que passou um desinfetante ali. Então, como marcou dentro da caixa dele com um cheiro que ele não gosta, também já é um motivo para ele falar, não vou usar mais não essa caixa. O cheiro me incomoda, entendeu? Então, do mesmo jeito que eles usam a urina e as fezes para se comunicar, eles também deixam de usar a caixa de areia porque você pôs outro cheiro ali que não gostou, que não foi legal para eles. Então, para vocês verem como que o comportamento felino é complexo. Depois que você aprende, né, o passo a passo, depois que você começa a entender esses sinais sutis, fica fácil, fica muito fácil. Mas até que você entenda todos esses pormenores, é sofrido. Um dos meus gatos, ele é bem complicadinho, assim, em relação a estresse. E ele, outro dia, fez xixi fora do lugar. Aí eu falei, meu Deus. Falei, por que ele está fazendo xixi fora do lugar? Primeira coisa, eu pensei, esse gato está com problema urinário. Por quê, gente? Nem tudo também é comportamental, tá? É claro que a gente precisa estar com um ambiente adequado, mas a gente também precisa identificar se não tem um problema físico, porque às vezes o gato ele pode mostrar dessa forma. Às vezes ele faz o xixi fora do lugar, não porque não está nada certo no ambiente dele, mas porque às vezes ele está sentindo dor. Às vezes ele não está conseguindo urinar direito, tá? E aí ele está te mostrando, ele está falando, eu estou fazendo xixi fora porque está doendo, está me incomodando. Aí às vezes tem um cálculo ali na bexiga, tá? Então sempre a gente tem que investigar se tem um problema físico. E no meu gato eu fiz isso. Então ele fez xixi fora do lugar, eu falei, vou passar um ultrassom aqui nele, para ver se tem alguma coisa. Passei ultrassom, não tinha nada na bexiga dele. Eu falei, bom, então agora me resta saber o que está estressando a Vossa Alteza, que já tem tudo dentro de casa, né? Que eles têm tudo e mais um pouco que vocês possam pensar. Aí, resultado, né? Eu vim a descobrir que a outra gata que fica separada dele, antigamente ela morava junto com ele, e eles brigavam muito. Até foi por isso que eu acabei separando, porque eu achei melhor, a gente tentou adaptação estruturada, tudo, mas não funcionou tão bem. Como eu tinha espaços separados, eu acabei colocando ela em outro ambiente. Só que aí só o fato dele ver ela pela janela em outro ambiente, com tela, tá? Ele não passa para o ambiente dela. Mas só dele ver ela, ele estava fazendo xixi fora do lugar. Então, para vocês verem como que eles marcam. Ele queria dizer o quê para ela fazendo isso? E ele fez o xixi exatamente na minha cama, na frente dessa janela. Então, o que ele queria dizer? Ele queria dizer, Dalia, que é a gata que fica lá do outro lado, Dalia, esse ambiente aqui é meu, você não entra. Entende? Então, nesse caso, ele não tinha problema físico, então não tinha problema urinário, não tinha problema no ambiente em relação à quantidade de recurso, ele não tinha nada para ele se estressar, teoricamente, a não ser a gata que ele não gosta. E aí a gata que ele não gosta, só de ver, ele fez isso. Então, às vezes também é comum, pessoal, a pessoa mora num condomínio, por exemplo, e aí vem gatos de rua na porta dela, e aí é uma porta de vidro, uma janela de vidro. Aí a pessoa fala, ai, meu gato está fazendo xixi na minha casa inteira, eu não sei por quê, eu já mudei tudo, eu não tenho outros gatos. Mas aí ele vê o gato da rua,
Ele vê o gato da rua pela janela ou pela porta. Isso também já é um motivo para ele querer fazer xixi fora do lugar. Para quê? Para mostrar para aquele gato que está lá na rua que quem manda ali é ele. Que ali ele não vai entrar, não, que ali já tem dono. Entendeu? Então, muitas vezes eles fazem isso para marcar mesmo, para falar aqui eu sou dono. Mas aí é que é a diferença. Se você sabe identificar se o seu animal está com dor, se ele está com algum problema de saúde, ou se ele está fazendo isso por estresse. Eu sou hipocondríaca com os meus gatos, tá? Eu sou hipocondríaca mesmo, então eu digo assim, quem é veterinário fica mais louco ainda. Ele fica pensando em 1 milhão de doenças. Então eu faço 1 milhão de exames e pronto. Mas, no geral, eu consigo identificar, né? Pelo rostinho, tem também lá no método Gato Feliz, Gato Saudável, Tutor Feliz, a escala, né, de Grimace, mostrando como que é a face de um animal com dor, quais os sinais que indicam que ele está com dor. Então, tudo isso, a pessoa sabendo identificar o que é dor e o que não é, aí sim você vai saber identificar os problemas antes deles acontecerem. E você vai, como eu falei, alterar o seu ambiente de forma que ele se torne mais agradável, mais ideal para o seu gato, também para evitar essas surpresinhas, né? Muitas surpresinhas que a gente vê por aí. Deixa eu ver, acho que tem mais um slide aqui, depois a gente vai para as dúvidas. Então, pessoal, não é besteira, tá? Esse negócio de ambiente. Respeite o ambiente do gato. Porque o ambiente que respeita, né, o comportamento, a biologia, a fisiologia dele, vai evitar problema de saúde. Eu raramente tenho problema com os meus gatos. Eu tenho uma gata de 17 anos que ela nunca ficou doente. Nunca. O que ela teve na vida dela foi um acidente. Uma vez ela morava na clínica e ela estava atrás de uma porta que ninguém viu. Entrou um cachorro, quando eu atendia cachorro, entrou um cachorro, pegou ela atrás da porta. Quebrou o bracinho dela. Foi isso que aconteceu com ela. Mas problemas de saúde ela nunca teve. Né? Por quê? Porque tem tudo que precisa. Então, não é bobeira. Se você deixar de fazer essas coisas porque você acha que é bobinho, ai, não faz diferença, meu gato não vai ligar. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, ele vai mostrar problema de saúde. Tá? E saber, como eu falei, saber identificar sinais de doença precocemente é imprescindível. Porque se você ficar esperando uma coisa mostrar mesmo o sintoma, às vezes é grave demais. O gato, ele é mestre em esconder dor, ele é mestre em esconder doença. Então, são coisas sutis, né? São coisas sutis. Às vezes só o fato, ele vomita ali uma vez por semana. Aí a pessoa atribui a ração, atribui porque come rápido, atribui a isso, atribui aquilo, mas às vezes já é um problema de saúde começando. Mas ele come bem, ele bebe, ele faz xixi, ele faz cocô, tudo normal. Mas ele está te mostrando que alguma coisa ali não está certa. Né? Então, são sinais muito pequenos, gente, muito pequenos. E às vezes, quando vai perceber, é grave. Tem animais que às vezes começam a perder peso e a pessoa não percebe. Então, num dia ele pesa 5 quilos. E daqui 2 meses ele pesa 4,5. Aí daqui mais 3 meses pesa 4. E vai passando, despercebido, até que ele fique caquético. Ou que ele comece a ter outros sintomas. Aí a pessoa vai perceber. Então, crie o hábito também de ficar pesando os seus animais. Se vocês não levam todo ano, por exemplo, para fazer um check-up no veterinário, se você não leva para tomar vacina todo ano, pelo menos tenha uma balança em casa, uma balança simples, dessas de farmácia mesmo, que você se pese e se pese com o gato, e faça a diferença dos pesos. É bom você fazer isso pelo menos assim, de 6 em 6 meses, pelo menos. Que aí, se tiver qualquer coisinha pequena de variação de peso, ou para mais, ou para menos, você já começa a agir. Porque realmente, quando é pouco peso que perde, você não percebe. Ou quando ganha, né, também. Às vezes o gato vem para uma vacina hoje, está com 6 quilos. Você já fala, está um pouquinho acima do peso. Aí daqui mais 6 meses ele vem, ele já está com 6,5. E a pessoa não percebe. Meio quilo para um gato é muita coisa. Aí daqui a pouco ele não está com 6,5, daqui a pouco ele está com 7. E aí o aumento de peso já vai gerando, né, mais chance de resistência insulínica, de diabetes.
A obesidade causa dores articulares, né? Então, é muito importante monitorar o peso também. E criar o hábito de palpar seus animais, né? Então, olha a mucosa, a gengiva, os dentes. Gato tem muito problema dentário. Olha sempre a boca, acostuma desde pequeno. Quanto antes você acostumar, melhor. Olha aqui, ó, a mucosa dentro do olho. Puxa a pelezinha dele, vê se volta em 2 segundos. Põe aqui a mão na barriga, vê se sente alguma massa. Tá? É claro que vocês não vão saber se for uma coisa muito pequena, mas se for algo grande, às vezes você vai perceber linfonodo, né? Aqui, ó, da mandíbula também, vocês podem palpar. Cria esse hábito, olha dentro do ouvido, tá? Porque isso aí também evita muita coisa. Eu tenho vídeos falando sobre examinar o animal, e no método Gato Saudável eu falo também. Como que faz essa avaliação, o que, que você tem que avaliar, tá, gente? É muito importante, porque vocês são quem vai falar pelo bicho. Primeiro lugar, são vocês. Quando ele tiver qualquer problema de saúde, vocês vão detectar primeiro, vocês têm que perceber primeiro, para depois o veterinário perceber também, né? Porque às vezes a gente vai ver alguma alteração física, mas se o tutor chegar lá falando, olha, eu vi que ele está mais pálido do que de costume, olha, eu vi que ele perdeu tanto de peso em tanto tempo, tudo isso aí ajuda muito mais no diagnóstico, ajuda muito mais no tratamento, ajuda muito mais na longevidade do animal. Tá? Então, criem esses hábitos que são extremamente importantes. Outra coisa, pessoal, como eu falei, não dá tempo da gente falar de todos os temas aqui, porque ó, já passou mais de 1 hora, já faz 1h15 que a gente está aqui. Se eu for falar de tudo, nós vamos passar aqui a noite todinha, né? Então, não dá tempo. Mas outra coisa também muito importante é a hidratação para o gato. O gato precisa comer água, porque na natureza ele ingere através da presa. Quando ele ingere um rato, quando ele ingere um inseto, quando ele ingere um passarinho, quando ele ingere um lagarto, ele está ingerindo pele, ele está ingerindo pena, ele está ingerindo osso, ele está ingerindo víscera, ele está ingerindo sangue e grande quantidade de água dentro desses tecidos. Em casa, na maioria das vezes, eles comem ração seca, né? Então, a ração seca tem baixíssima umidade. E o gato, ele não foi feito para sentir sede. Ele é de área desértica. E aí, nesse caso, a gente tem que estimular ele a beber água, né? Seja com mais potes de água, com fonte, mas principalmente pela alimentação. Então, servindo petiscos úmidos, sachê, petisco cremoso, comidas, né, como frango, carne, cozido sem tempero, tudo isso para ajudar a hidratar o gato, que também vai aumentar a longevidade dele, porque gato tem muito problema urinário e renal quando ele vai ficando mais velho. Então, garantir uma boa hidratação desde cedo vai reduzir muito esse tipo de problema. Tá? Então, esse é um outro pilar importante. A nutrição é um pilar muito importante. Tá? Eu falei de 3, mas tem muitos outros. Tem muitos outros que a gente melhora. Eu ensino lá também, no método Gato Saudável, né, o que você precisa ver em cada ração, quais são os ingredientes que você precisa analisar, quais são as rações mais indicadas, o porquê que tal ingrediente faz mal. Então, gente, assim, é muita coisa para falar. Muita. Aqui eu passei, assim, aquele básico para vocês, o básico que funciona, o básico principal, né, que acontece no dia a dia, dos maiores problemas que a gente vê. Então, encerrei a parte do conteúdo e agora eu vou começar a responder as perguntas de vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui o que mandaram para mim e aí podem ir perguntando, tá, pessoal? Tanto da aula, pode perguntar do método Gato Saudável também. Fiquem à vontade. Deixa eu ver, o pessoal estava falando aqui de onde era, né? Aparecida de Goiânia, Aracaju, Rio de Janeiro, Pará, São Paulo, tem gente de todo lugar. Perguntaram se ia disponibilizar a aula, vamos, tá? Vamos mandar para quem estava aqui presente. Eu falei para vocês que vai ter o QR Code, né? É o mesmo QR Code, esse aqui, pessoal, ó.